que é o Talmud? Bom, eu vou tentar resumidamente explicar. Quando Deus entrega a Torá a Moisés e todos os ensinamentos envolvidos com a Torá, ao final da vida de Moisés, parte desses ensinamentos são escritos e se transformam na Torá, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Porém, é óbvio que nem tudo foi escrito. Uma boa parte, talvez até mais do que está escrito na Torá, tudo que envolve esses ensinamentos transcritos na Torá continuaram sendo transmitidos de geração em geração, conforme a Ética do Sinai logo diz. Moisés transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos foram passando, houve uma cadeia de transmissão de toda essa informação do que se chamou de Torá oral, os ensinamentos, as regras, os detalhes que complementam aquilo que está escrito na Torá. Isso permaneceu por um longo período, 2000 anos quase. Esses ensinamentos foram transmitidos, passaram pelos profetas, passaram pelos sábios, enfim, e eram transmitidos oralmente. As pessoas, além do texto escrito, a explicação, a aplicação daqueles conceitos era transmitida oralmente. Chegou um momento, século II da Era Comum, romanos conquistaram Israel, submeteram, subjugaram o povo judeu. Havia um risco iminente de que esse conhecimento, como eles estavam matando todos os sábios, havia um risco que ensinamentos se perdessem. O líder da época, Rabi Judá Anassi, Judá o príncipe, líder incontestável daquela geração, tomou a difícil decisão de escrever aqueles ensinamentos, transcrevê-los, editá-los, compilá-los, transformá-los em texto escrito com todos a dificuldade que isso representava e o perigo de muita coisa se perder, porque quando você compila, nem tudo vai ser transcrito e exatamente a amplitude que aquilo oralmente tinha ia se perder, ia se diminuir. Mas não havia jeito. Baseado em tentativas anteriores, anotações anteriores que ele já tinha visto ou recebido do Rabi Meir, do Rabi Akiva, ele compilou a Mishnah. A Mishnah, portanto, é o Talmud, a primeira parte do Talmud, a essência do Talmud. Pois bem, nós dissemos que muita coisa não foi transcrita. Todo esse restante continuava na mente dos sábios, era colocado, apresentado nas discussões quando se analisava alguma questão específica e, nesse mesmo período, essa Mishnah foi transmitida, divulgada para vários setores. Havia uma parte muito importante do povo que estava morando na Babilônia, e lá eles tinham academias de estudo. Essas pessoas receberam esse material e começaram a analisar esse material, a citar outras informações ao redor desse conhecimento. O mesmo aconteceu nas academias que permaneceram em Israel, basicamente em Tivéria, no Galil, digamos, na região mais ao norte de Israel, pois Jerusalém estava destruída, era proibido que os judeus se reunissem lá. Havia a academia de Yavne, enfim, havia outras academias, mas o principal era em Tivéria. Na Babilônia, esse texto do Rabi Judá foi recebido e passou a ser analisado de forma crítica, de forma intensiva. Então o Rabi Judá citou uma situação, mas espera aí, mas havia um outro texto, às vezes chamado de Tosefta, esse texto o Rabi Judá não citou. E eles começaram a discutir, a criar discussões, eram apresentações, vinha um rabino e fazia uma apresentação de um tema, havia um auditório, as pessoas ouviam e levantava a mão, professor, não, mas tem esse caso, eu ouvi o outro rabino que disse tal coisa, e aí levantava o outro e dizia, não, mas eu aprendi do meu mestre que nessa situação era assim. Havia discussões longas, às vezes sessões de discussão em várias academias na Babilônia, e a transcrição dessas discussões se transformaram na Guemará, que é uma análise da Mishnah. Portanto, a soma dessas transcrições orais, que depois foram escritas, discussões realizadas na Babilônia, paralelamente em Israel também, em Tvéria, Mishnah mais
discussões chamadas de Guemará se transformaram no Talmud. E nós temos então as discussões da Babilônia que geraram, mais a Mishnah, o Talmud da Babilônia, Talmud Bavli. A Mishnah mais as discussões realizadas em Israel compõem o Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, muitos tratados se perderam, era uma região que estava sob domínio romano, eles adoravam destruir textos e coisas judaicas. Da Babilônia não havia tanta perseguição e se preservaram muitos tratados. Provavelmente não todos, alguns devem ter se perdido, porque nós não temos o número exato de tratados de Mishnah com Talmud. Alguns não têm. Um deles, por exemplo, como a Ética dos Pais, o Avot, é uma transcrição de máximas e não há discussão. Compilou-se os ensinamentos, as pérolas que em várias gerações costumavam dizer e ilustrar as suas prédicas, os discursos que eles faziam na sinagoga, enfim, quando eles se reuniam e tudo mais. Então, o Talmud o que é? É a Mishnah compilada por Rabi Judá Anassi no século II, com as discussões talmúdicas, ou seja, discussões analíticas, críticas desse texto, compiladas sob o nome de Guemará, que, somadas à Mishnah, geraram o Talmud, a soma dessas duas coisas. E que são, na verdade, a Torá oral, aquilo que Moisés recebeu no Sinai, foi desenvolvendo, foi se aplicando aos casos específicos, gerando a jurisdição, todos os casos em que a lei tem o que dizer. Bom, em português, em inglês, primeiro, nós já temos duas boas traduções do Talmud, em francês também já há duas traduções, em espanhol traduziram literalmente alguns tratados. O que é traduzir literalmente? Literalmente é traduzir o texto como ele está, sem explicar a que ele se refere, sem notas de rodapé, sem inserir mais algumas palavras, porque o texto foi transcrito, ele é meio que taquigráfico. Então é necessário conhecimento do que ele se refere, a que versículo ele remete, pois a Mishnah nada mais é, de certa forma, do que uma explicação da Torá escrita. A Torá escrita fala uma frase, a Mishnah vem dizer o que essa frase quis dizer, e a Guemará, o Talmud, vem dizer o que a Mishnah quis dizer com essa frase referente a esse versículo da Torá. Então é uma cadeia só, é uma coisa só, é indissociável. O Talmud está explicando a Torá, está explicando o que ela quis dizer. Então, voltando, em inglês há uma versão só traduzida, com poucas notas de rodapé. Há atualmente pelo menos duas outras versões. A primeira delas, a que suscitou, digamos, essa criação toda de explicar o Talmud, entender o Talmud, a versão do rabino Adin Steinsaltz, que foi um pioneiro, um gênio, alguém que decidiu tornar esse texto acessível. Ele não era apenas para os entendidos, aqueles que realmente conheciam o tema, e o rabino Steinsaltz, de certa forma, traduziu o texto em aramaico, a forma de falar, as expressões, criando dicionários explicativos, e tornou o texto extremamente acessível a quem tem, obviamente, uma base, um estudo e tudo mais. Há outras versões, outras formas, outras edições do Talmud, que de certa forma se baseiam nesse princípio de que dá para explicar, não precisa ficar hermético para ninguém entender. E em outras línguas também isso está sendo feito. O próprio Talmud Steinsaltz está sendo traduzido para outros idiomas, as outras versões também. Em português, nós temos algumas tentativas. A editora Sefer até fez uma tentativa de um tratado, Sukkah, mas desse estilo Steinsaltz, digamos, de explicar, e o livro aumenta exponencialmente, porque cada frase, às vezes, dá 2, 3 parágrafos para entender o que o Talmud quis dizer. E qual o contexto em que essa frase quis dizer, em que contexto isso não serve. E há, agora em português, uma série de traduções do Talmud, com interpolação de palavras, enfim, que o torna acessível. Bom, para quem quer uma dica de como iniciar o estudo do Talmud, é óbvio que a primeira pessoa precisa conhecer a Torá, precisa ter uma noção, e na Torá da editora Sefer, a gente já coloca
algumas citações, algumas dicas de que há aqui alguma coisa a mais que esse texto quer dizer. E nós publicamos recentemente o livro Talmud Essencial do Rabino Steinsaltz, aquele pioneiro, gênio que iniciou esse trabalho. Aqui ele contextualiza o Talmud, explica muito melhor do que eu isso que foi falado aqui, de uma forma didática, inteligente, historicamente fundamentada, os conceitos, trazendo exemplos e tal, do que o Talmud pretende nos ensinar. Além do Talmud Essencial do Rabino Steinsaltz, a editora Sefer publicou um outro livro chamado Iniciação ao Talmud, do professor Dr. Auro Del Giglio, um brasileiro, uma pessoa brilhante, que fez um estudo bastante profundo, enfim, detém conhecimentos muito bons, se baseia em Steinsaltz, cita Steinsaltz inúmeras vezes, explica alguns itens mais detalhadamente, e tem uma coisa interessante no livro: cada momento ele dá uma paradinha e traz textos do Talmud, traduz e analisa, interpola as palavras, acrescenta os conhecimentos. Aquilo que o Steinsaltz fez, ele repete o estilo, faz isso no estilo Steinsaltz, ou seja, no estilo para se entender o que está sendo falado, e uma quantidade bastante razoável de textos do Talmud, não é pouca coisa não, traz as regras, as 13 regras do Rabi Ishmael, os métodos de derivação do estudo, enfim, é um trabalho que também vale a pena para se preparar para o estudo do Talmud. E, por fim, eu citei já esse livro, a Ética do Sinai, ou Pirkei Avot. Aqui é outra coisa, aqui é o espírito do Talmud. O que pensavam, quais eram os valores éticos, morais, que esses homens, esses gigantes que elaboraram o Talmud, o que eles pensavam, quais eram as mensagens que eles transmitiam aos seus alunos, nós, qual era a conduta ética que nós deveríamos seguir em nossas vidas. Não há discussão aqui, são opiniões de cada um deles. O especial desse livro, há outras edições desse texto, é que ele traz, ele é riquíssimo em análises. O autor, o senhor Irving Bunim, uma pessoa extraordinária na história judaica norte-americana, grande líder, uma grande pessoa, ele dava aulas sábado à tarde na sinagoga que ele frequentava, uma sinagoga neo-ortodoxa, e ele tecia comentários brilhantes sobre cada uma dessas passagens, trazendo-as, contextualizando para os nossos dias. Portanto, é uma leitura muito indicada, é livro de cabeceira, que você lê, relê, lê um trecho, para pensar, puxa vida, que brilhante, que forma interessante de pensar. Enfim, o Talmud tem esses dois lados, tem esse lado de hermenêutica, de análise, de precisar a lei, a aplicação dela para casos específicos, e também ensinamentos, lições, que vão iluminar nossas vidas, nos fazer tornar pessoas melhores.